De volta aqui com vocês. E aí estávamos falando da comutação por pacotes. Então eu quero que vocês comecem a entender, até a gravar esses nomes. Quando eu falo de pacotes, os pacotes são algo como minha voz, minha imagem, sendo transmitida de forma digital, de forma eletrônica. E essa forma, esse dado, ele fica empacotado, ou seja, fica compactado. Esse pacote pode ser visto no modo de mensagem, um pacote completo, ou simplesmente um pedaço dele. No caso, agora a gente está falando da comutação por pacotes, e aí é justamente esses pedaços. Quando falar de pacotes, quadro, frame, tudo isso é a mesma coisa, gente. Quando vocês estiverem lendo aí, eu li que foram tantos quadros por segundo. Quadros, o que são quadros por segundo? Os pacotes. Quando se fala de frame, a mesma coisa. Só que cada um deles, quadro, frame e pacotes, ele tem um uso mais destinado para um certo momento. Por exemplo, pacote, quando se fala de comutação, quando estão falando de dados, quando estão falando de internet. Quando se fala de frame, é normalmente algo relacionado à imagem, normalmente está ligado a jogos, está ligado à transmissão de vídeo. E quando se fala de quadros, está falando da montagem final, está falando até mesmo de pixel. Mas todos os três nomes são praticamente a mesma coisa. Só autores gostam de utilizar desse modo para cada motivo. Do mesmo que eu estou falando agora aqui, estou falando sobre pacotes, eu poderia estar falando sobre quadros, frames, são tudo a mesma coisa. Então, por isso que quando eu falo aqui, olha, a transmissão de stream, você assistindo um filmezinho aí num stream, você está fazendo uma transmissão de dados através de pacotes, você está fazendo uma comutação por pacotes. Mas eu poderia falar também que você está fazendo uma comutação utilizando o frame ou utilizando quadros. Por quê? Porque é uma transmissão de um vídeo, uma transmissão direta, uma conexão direta. Tudo bem? Mas isso aí a gente vai ainda falar um pouco mais de cada um dos seus tipos, a gente vai entender. Mas normalmente nós aqui da informática a gente utiliza mais falar sobre pacotes. A gente fala sobre o nome pacotes. Bora voltar aqui e entender um pouco mais sobre essa comutação de pacotes e como acontece essa quebra desses pacotes em pedaços menores. Então, na comutação por pacotes, por ser cada pacote menor que a mensagem, o atraso de transmissão total da mensagem é reduzido. Redes com comutação de pacotes requerem nós de comutação com menor capacidade de armazenamento, ou seja, não precisa ter aquele espaço de memória, o buffer tão grandioso em cada um dos switches, e os seus procedimentos de recuperação de erros são mais eficientes do que para a comutação de mensagem. Vamos entender o seguinte, tá você aqui em um computador de origem e está lá você, o seu coleguinha, no destino. Como, por exemplo, você está conversando com o seu amigo através de algum programa, algum aplicativo, como, por exemplo, o WhatsApp. Quando você envia algo para ele, uma mensagem, mandou ali uma foto, um vídeo, o que acontece? Esse vídeo, vou colocar como se ele fosse, tá aqui, ó. Vamos pensar que ele seja isso, um pacote, algo como uma caixinha. Quando você envia isso em pacote, você está transmitindo através de pacote, você está fatiando ele em pedaços menores. O seu sistema ele está preparado, a gente vai falar até das camadas que faz isso aqui. Ele está preparado para fazer essa quebra. Ele quebra todos os pacotes, sai carimbando ali no cabeçalho qual seria a numeração dele, como se fosse o quebra-cabeça, número 1, número 2, as peças, os seus números, para facilitar na montagem, e ele envia. Nessa imagem a gente vê que essa mensagem foi 3 pacotinhos, 3 pedacinhos que foram enviados. Os 3 pedacinhos foram navegando ali pela a grande internet, e no meio do caminho, por causa de o roteador decidir que esse era o melhor caminho, olha, aquele caminho ali o trânsito tá grande, vai ter engarrafamento, ele manda por uma outra estrada. Então a gente percebe ali que o vermelhinho 1, ele passou pela estrada de baixo, ele seguiu um caminho de baixo, seguiu o caminhozinho de baixo, enquanto o amarelinho 3 seguiu pelo caminho de cima. E o 2, ele seguiu pelo caminho do meio ali, se encontrando até com o 1 ali no final. Então a gente decidiu ali
a gente praticamente criamos 3 rotas diferentes foram criadas ali para mandar essa mensagem. Qual é a vantagem que a gente vê na utilização por pacotes? Como eles não precisaram ficar esperando em uma fila, eles foram cada um passando pelo seu próprio caminho, isso é visto como um ganho de velocidade, não tem menos atraso, vamos dizer que tem um menor atraso. Além disso, imagine só que nesse caminhar aí acontecesse alguma coisa, alguma interferência. Eu vou falar ainda sobre as interferências do campo magnético, eu cheguei já a comentar um pouco sobre o ruído, que ele pode acabar com um pacote como esse, ele pode se perder, ele pode destruir um desses pacotes a ser transmitido. Vamos pensar que o pacote número 1 ele foi destruído, ele se perdeu, ou ele até perdeu o cabeçalho, ou seja, chegou do outro lado, mas aí não tinha mostrando de onde ele estava vindo, e assim ele foi jogado fora. Então nós temos ali do outro lado, eu tenho somente 2 pedacinhos, o 2 e tenho o 3, está faltando um pedaço, não é? Se eu te envio 2 pecinhas, e eu tenho dizendo, na mensagem, no cabeçalho da pecinha, tem dizendo ali, parte 2 de 3, a outra 3 de 3. Tu vai ficar procurando, ei cara, tu vai me perguntar, onde é que está a primeira parte? Onde é que está a parte 1 de 3 aqui? Eu só recebi 2, mas está dizendo aqui no cabeçalho que serão 3. Não é isso que você faria aqui no nosso mundo? Pois é o mesmo que acontece ali. O computador de destino, quando ele recebe o pacote 2, pacote 3, tem um delay, ele espera um tempinho e não está vindo o pacote 1, tem alguma coisa de errado ali, porque não é necessariamente na ordem, não precisa ser 1, 2, 3. Ele fica esperando, esse pacote 1 está demorando demais. Aí ele manda uma mensagem lá para a origem, lá o endereço dos pacotes 2 e 3, dizendo, cara, está faltando aí o pacote 1, eu acho que você não enviou ou perdeu aí no meio do caminho. E aí a origem, lá o nosso computador de origem, ele recebe essa mensagem, então não chegou, eu mandei, né? Mas vou mandar de novo. Aí manda de novo o pacotinho 1. E aí o pacotinho 1 chega, e aí, quando ele chega do outro lado, pronto, agora sim nós conseguimos montar o nosso quebra-cabeça e formar a nossa imagem ali do outro lado, a mensagem, seja o que for que estava sendo enviado. Bora pensar agora se fosse uma mensagem, uma comutação de mensagem. Chegou um pacote inteiro lá do outro lado. Chega-se um pacote inteiro do outro lado. E esse pacote perdeu-se o cabeçalho, ou seja, vai ser jogado no lixo. O que o destino ali do outro lado vai falar? Ei, você disse que ia mandar uma mensagem para mim, você disse que ia mandar uma imagem para mim e não chegou aqui. Aí ele vai lá na origem, a origem recebe isso e a origem vai ter que enviar tudo de novo. Ao invés de mandar, vamos pensar aqui que seja esse pacote, estava 1, 2, 3 e cada um deles fosse de 1 mega. Ao invés dele ter que mandar só 1 mega, ele vai ter que mandar 3 megas. Isso sem contabilizar o que acontece no meio do caminho ali. Os roteadores têm que ter obrigatoriamente um espaço de buffer, um espaço de memória ali para armazenar essa mensagem. Então, com isso aí, a gente já vê que até no uso da recuperação de mensagens com erro, com falhas, a computação de pacotes é muito melhor, é muito mais rápido. Além de, imagine só, um streaming. Vamos pensar no streaming, que para mim o streaming é o top mesmo. Você está utilizando o YouTube, é o top mesmo da comutação de pacotes. Imagina você estar recebendo o seu filme, está assistindo ali o filme, chegou aquele... Está na cena, você está assistindo, e aí, por algum motivo, parte da mensagem, da transmissão é perdido. Você vai perder parte daquela imagem, mas segue a vida, segue o rolê. Você perdeu um pedacinho ali da imagem. Agora, se fosse uma comutação utilizando mensagem, você teria que receber no seu computador o filme inteiro. Tem condição isso? Não, peraí, o filme eu estou assistindo é em 4K, ele tem ali 16 GB. Não tem condição. Não tem condição de eu esperar isso tudo para assistir esse filme. Minha rede aqui não é tão rápida, vai demorar demais. Então daí a gente já vê que a comutação por pacotes ela se torna muito melhor em vários casos. A comutação por pacote pode efetuar-se
com ligação pelo circuito virtual, que é estabelecido um caminho virtual fixo. Peraí, Hildo, como assim caminho virtual? Um caminho não é um caminho físico que ela vai utilizar? É um caminho físico. Mas vamos pensar o seguinte, você está no computador aqui, esse ETDA, e está querendo enviar algo para o computador ETDE. Vocês estão vendo aí que nessa rede, que todos os computadores estão conectados, a quantidade de caminhos possíveis de envio de mensagem, eu posso pular de A para C, indo para B e indo para E. Eu posso pular de A para D e indo para E. Eu posso pular de A para C e indo para E. Existem diversos caminhos aí possíveis, não é isso? E esses diversos caminhos possíveis para chegar até E são os caminhos físicos. Mas quando você decide, o roteador, vamos dizer o roteador, já começar a entender o que é o roteador, ele decide o melhor caminho para você chegar de A até E é seguindo pela rota do nó B. Então você vai saltar de A até B e de B até E. Esse é o melhor caminho. Aí ele coloca no cabeçalho que ele deverá seguir esse caminho. É como se ele dissesse para aquele quadradinho, aquele pacotinho: você vai seguir essa rota, viu, meu amigo? Segue por isso aqui, esse aqui é o melhor caminho. E aí ele vai de A até B, chegando lá em B. Se houver alguma alteração, o roteador vai ter que mudar o cabeçalho dele. Mas ele já tem a ordem dele. Ele vai seguir de A para B e de B para E. E esse caminho A, B, E, ele é o que esse caminho? É um caminho virtual. É como você decidindo sair da sua casa e ir até o supermercado. Existem diversos caminhos que você pode seguir. Mas o caminho que você decidiu seguir, que você cravou nas suas ideias, está aí na sua cabeça. Eu vou seguir por essas ruas bem aqui. Eu vou seguir esse caminho. Isso é visto como um caminho virtual, tá? Um caminho virtual. Sem ligação, o datagrama, os pacotes são encaminhados de forma independente com números de sequência, oferecendo flexibilidade e robustez superiores, já que a rede pode reajustar-se mediante a quebra de um enlace de transmissão de dados. É necessário enviar-se sempre o endereço de origem. Isso é básico. No cabeçalho tem que estar de onde saiu esse pacote. Porque no meio do caminho pode acontecer que um nó foi desligado, aconteceu uma falha, e ele poderá seguir um novo caminho. É como você saindo da sua casa e indo para o supermercado. No meio do caminho, aí você percebe, você já tinha decidido, você tinha um caminho virtual nas suas ideias de qual seria o caminho. Mas aí você percebe que no meio do caminho tem uma grande poça de lama. Choveu e tem uma grande poça de lama. Você vai ser teimoso, eu vou atravessar essa poça de lama, porque existe um caminho virtual na minha cabeça. Não, você vai fazer uma volta. Você vai mudar o seu caminho. Então isso é a mesma coisa que acontece dentro dos pacotes. Só que eu estou comparando você a um pacote saindo da sua casa e indo ao supermercado, de A até E, eu estou comparando você com esse pacote, que você decide. Na verdade, quem decide são os roteadores. A gente vai falar ainda sobre eles. Formato das mensagens. Os formatos das mensagens, ele basicamente, uma mensagem de 32 bits, que a gente está vendo aí nessa imagem, ele funciona mais ou menos desse jeito. Olha, eu não vou entrar em cada um dos pontos agora, o que significa cada um desses pedaços aí, desse cabeçalho, porque isso não interessa para a gente agora. Tá? Alguns eu vou ainda voltar a falar sobre eles, mas por exemplo, o caso do TTL. Isso aqui é algo de checagem que a gente vai ver mais adiante. Tá? Mas só entender que existe um cabeçalho, tá, nessa mensagem. Nas partes desses dados, o byte de sincronismo, ou seja, o início do quadro, mostrando qual seria o início, é o que podemos dizer que aquele pacote que estava escrito umzinho, você lembra na última imagem que tinha lá o pacote 1, 2 e 3? Ele estaria aqui nesse byte de sincronismo, mostrando que ele era a parte 2 de 3. É dizendo onde ele vai se encaixar no todo. Então esse é o byte de sincronismo. Um identificador, um endereço de dados, tem que ter a identificação de onde ele está saindo e para onde ele vai. Campos de controle que implementam um protocolo, isto é, mensagem de movimento de dados na rede. Então ele tem que ter um campo de controle. Nesse campo de controle ele vai estar dizendo qual é o tipo de protocolo, ou seja, as regras que ele está regido, quais as regras que ele segue.
Porque através dessas regras é que a outra máquina vai funcionar, vai receber esse dado, é como ele vai transitar pela rede, então depende da regra dele também. Os dados do usuário, do processo de aplicação, ou seja, tem que ter os dados do computador original, que é principalmente o número IP, é por isso, daqui, você já entende o seguinte. Era aí, Hildo, você está dizendo que toda mensagem, tudo que sai do meu computador pela internet, nele tem os dados da minha máquina original, de onde saiu. Você está dizendo que tem um endereço original para que ele possa retornar para mim? Sim. Então, se ele tem um endereço original, na internet, nada está tão oculto assim quanto a gente pensa. Muitas pessoas acham que você enviando mensagens pela internet, eu vou colocar aqui no modo navegador oculto, ninguém vai descobrir que foi eu. A polícia jamais vai descobrir que eu pratiquei esse crime. Será, gente? Todo pacote, toda mensagem que é enviada e é recebida pelo outro computador, ele tem ali os dados do usuário, do computador de origem. Então, se ele tem um computador de origem, ele pode não ter os seus dados, você, o seu CPF, seu nomezinho, mas ele vai conseguir sim identificar de onde saiu essa mensagem. Um elemento para verificar erros de transmissão, normalmente denominado como campo de verificação de erro ou campo de sequência de quadros, o FCS, que é o Frame Check Sequence, posicionado tipicamente no final do quadro. É onde a gente vai entender mais adiante como esse FCS funciona, mas basicamente ele tem ali uma chavezinha binária, algo como, vamos pensar que ele tem assim, esses numerozinhos, 0101. Saiu do meu pacote esse númerozinho. Essa é a chave mostrando que se do outro lado você receber nesse campo algo diferente a isso, é porque ele está com erro. É basicamente isso, mas a gente vai entender melhor esse campo no cabeçalho mais adiante. Por enquanto, é só vocês entenderem que existe um cabeçalho como se fosse o cabeçalho do nosso e-mail, o cabeçalho de uma cartinha que você está mandando. Transmissões de múltiplos sinais. Entendido já os três modos principais, a gente sabe que hoje, principalmente pela internet, é utilizado o modo de transmissão através de pacotes. Vamos entender um pouco dessa transmissão de múltiplos sinais. As empresas telefônicas colocam várias chamadas sobre uma largura de banda, o bandwidth limitada. Essa largura de hoje em dia, quando a gente faz uma conexão, você está ligando para alguém, a gente não liga, a gente não está enviando nossa voz do mesmo modo que era enviado antigamente, ali em 1930, 40, não. Hoje em dia a gente já utiliza-se a transmissão de dados nas vozes, no uso da ligação telefônica. Redes do tipo broadband mantêm vários tipos de dados em um único meio de transmissão. As chamadas broadband é o que as telefônicas têm. Vocês já perceberam o seguinte? Quem acaba mandando na transmissão da internet, na transmissão de dados, normalmente são empresas de telefonia. Quem está mandando aqui na minha área é a Claro, ela que vende até pacotes de internet. Quem está vendendo aqui é a TIM. Vocês já perceberam? É porque elas já têm naturalmente redes telefônicas que estão sendo utilizadas como a broadband, que nela faz uso não somente da voz, da utilização das suas ligações de voz, mas também ligação com dados. Não é à toa que por muito tempo, quando você necessitava colocar internet na sua casa, era obrigado a ter um telefone também, um telefone fixo ali na sua casa, porque era a utilização da broadband. Multiplexação, dados de diferentes fontes em uma única mídia ou uma larga quantidade de dados em fios de bandwidth menores. A multiplexação, eu posso dizer que são dados, agora são vários dados do mesmo jeito que a gente viu na transição do broadband, mas esses vários dados que vêm de fontes diferentes, ou seja, eu posso estar fazendo ao mesmo tempo uma transmissão de TV, ao mesmo tempo utilizando também uma outra empresa pode estar fazendo ligações utilizando o mesmo caminho, uma outra empresa pode estar fazendo somente um fluxo de dados de servidores, então utilizando o mesmo caminho. Basicamente, a multiplexação é quando você olha algo como uma grande estrada, uma runway, aquelas grandes estradas,
pelas BRs, e você vê vários carros passando. Tem carro ali, carro de passeio, tem carros contratados, tem caminhões, então tem vários tipos ali. Então é algo como isso na multiplexação. A velocidade de transmissão. Número total de informação que pode ser transmitido por um canal de comunicação. Então o conceito básico é justamente a quantidade, número total de informação que pode ser transmitido ali por aquele meio, por aquele canal. Ele é visto como bits por segundo. A gente já falou um pouco sobre essa velocidade, é visto como essa velocidade. Capacidade de transmissão de um meio de comunicação é função de sua frequência, então depende muito. A gente sabe que essa velocidade está muito ligada à frequência. A gente já falou bastante sobre frequência, já entendeu um pouco mais como a frequência utiliza-se, e a gente entendeu até mesmo que a quantidade de dados que consegue serem transportados naquela frequência é o que vai demonstrar a sua velocidade daquela transmissão, ou seja, os bits por segundo que podem ser transmitidos. E aí a gente tem que falar da largura de banda. Já falei um pouco, mas vamos entender um pouco mais. Eu tenho ali, nessa minha imagem, a frequência. Lembra da ondulação? A frequência foi explicada na última aula. E essa frequência ali, quantos dados os dados podem, vamos dizer assim, serem levados nessa onda, transitar nessa onda, é o que vai demonstrar ali a largura de banda. Quanto mais larga essa banda for, maior vai ser a transição de dados ali. Então a largura ou comprimento de banda é a característica física de um sistema de telecomunicações que indica a velocidade na qual a informação pode ser transmitida em um determinado instante de tempo pelo canal de informação, seja par trançado, por radiofrequência ou até mesmo fibra óptica. Em sistemas analógicos, mede-se em ciclos por segundo, os hertz, e em sistemas digitais a gente mede em bits por segundos. Aqui tem algo como, a gente pode dizer que dependendo da largura da banda, a quantidade de dados que vai ser enviada ali pode chegar até exabytes por segundo. Em radiocomunicação, essa banda corresponde à faixa de frequência ocupada pelo sinal modulado sem sofrer a distorção. Então existe também, não é porque essa frequência, essa ondulação, eu posso enviar em qualquer meio. Não, ela tem um espectro ali, um espaço que eu posso utilizar no envio desses dados. Passou disso, eu já entro no meio da distorção. E aí causa perda de dados, causa muita perda ali dos pacotes. E aí nesse caso não é interessante utilizar esse espaço da banda. E aí se muda até mesmo a frequência a ser utilizada ali. A transmissão de grande quantidade de informação em um intervalo pequeno de tempo necessita sistemas de banda larga para acomodar os sinais. Uma utilização eficiente de sistema exige a minimização do tempo de transmissão para permitir o envio máximo de informações no menor tempo possível. A largura de banda representa uma limitação em sistemas de comunicação. Então isso está muito ligado ao meio. É por isso que a fibra ela é tão bem vista, porque através da fibra eu posso enviar várias frequências diferentes pelo campo luminoso. Várias frequências diferentes. Então aumenta a quantidade de dados que vai ser transportado e não a velocidade dos dados. O número de frequências que pode ser acomodado num canal de transmissão é o que a gente podemos chamar de largura de banda como um todo. A diferença entre a frequência mais alta e a mais baixa, que pode ser acomodada em um único canal, também pode ser vista como um conceito de largura de banda. Quanto maior a faixa, maior a bandwidth do canal e maior a capacidade de transmissão. A capacidade do canal. O canal significa não somente o meio físico, os cabos, ondas de rádio, dentre outros. Mas também no conceito do canal devem ser incluídas as seguintes especificações. Os tipos de sinais transmitidos, isto é, se os sinais são binários ou M níveis de codificação. Dentro dos vários modos digitais, a gente vai entender hoje aqui que existem vários modos ali de transmissão também no meio digital. E o tipo de receptor utilizado.
Ou seja, não é simplesmente a utilização do canal. Não é simplesmente eu falar que um cabo de cobre consegue transmitir melhor do que um cabo de zinco. Mas o modo como os dados são transitados ali, se eles estão vindo de modo digital, e dentro desse modo digital, qual a estratégia que está sendo utilizada. Elementos constituintes de uma transmissão. Temos como principal o hardware e o software. No hardware, os meios de transmissão, como já falado aqui, os 3 principais hoje. As interfaces, que estão muito ligadas ao software mesmo, muito conectada ali à questão do software, tá? Como está preparado ali o sistema para receber aquele software. E os hubs, todos os nós, hubs, as pontes, as bridges, roteadores, repetidores, o switch, ou seja, todo nó que compõe a rede. E o software, a parte do software, o sistema operacional também vai convir quanto a isso, os protocolos utilizados e quais os serviços que estão sendo empregados ali por software. Falando sobre o software que pode ser empregado, a gente já vê até mesmo que dependendo do sistema operacional, ele age melhor com certos protocolos e por este motivo ele pode ser visto como ter uma maior velocidade. Por exemplo, o uso do Android, sistema de telefonia, o sistema para celulares, smartphones Android, na sua última versão, agora que se eu não me engano é a 12, eles estão se gabando de que a velocidade de conexão, até mesmo em conexões como 4G, aumentou muito mais com esse sistema. Motivo, porque o modo como é recebido e enviado, o modo como ele é empacotado os dados, eles conseguiram fazer de um modo bem mais rápido através de software. Então ele tem ali uma velocidade maior do que as versões anteriores. Então, isso depende também da questão do software. Comunicação entre computadores. Codificação de dados na forma de energia. Também faz parte como meio de transmissão. Seja corrente elétrica, por onda de rádio, luz. Por que saber? Software de comunicação deve ser capaz de lidar com erros provenientes do hardware. Então, o software é outro ponto que o software tem que ter. O sistema operacional, ele tem que ter a condição de perceber possíveis erros de hardware, como por exemplo, teve uma queda de tensão ou uma alta de tensão, e isso fez com que parte dos dados de uma transmissão fosse perdida. O software, o sistema operacional, ele deve perceber isso e deve com isso até fazer um reparo naqueles dados, fazer um novo pedido de envio de dados. Há 2 maneiras para a transmissão de dados, analógico e o digital. O dado analógico, como ele funciona? O analógico, algo que é similar a alguma outra coisa, isso como um conceito vindo lá do dicionário. Dispositivos que transformam movimento ou condição de um evento natural em sinais elétricos ou mecânicos que seja similar. Então é algo como, por exemplo, o mais comum que se vê de analógico eram os antigos microfones que conseguiam simplesmente transformar a nossa voz através de um diafragma em um sinal elétrico, através de um pulso elétrico. O próprio telégrafo, ele vem muito desse uso desse analógico. Através de um toque, eu consigo transformar aquele movimento em um pulso. E esse pulso aí, ele pode ser descrito como uma linguagem ali, no caso, o código Morse. Um exemplo de dados analógicos, o relógio de ponteiros. Seu movimento é análogo ao movimento do tempo. Então é algo próximo a isso. O termômetro, que mede temperaturas que mudam constantemente, ação contínua e a faixa de valores não é limitada. Então é algo que a gente pode dizer que não necessariamente isso seja a temperatura. Não necessariamente que isso é horas, que são horas, mas isso é o mais próximo daquilo que se espera. Já nos digitais, não tem faixa muito ampla, não reflete atividade constante. Um sinal digital representa um valor instantâneo de uma situação e não representa um movimento contínuo. Então ele é algo como se a gente for comparar o relógio, o digital para o analógico,
aquele de ponteiros, ele faz aquele movimento, você vê aquele movimento ocorrendo. Já no caso do digital, não. É a situação ali daquele momento que é descrita. Convertendo tipos de sinais. E aí a gente tem que falar um pouco sobre um aparelho chamado modem. Assim, vocês devem recordar, isso principalmente a antiga internet vinha para a nossa casa, junto com o telefone, você tinha ali o telefone fixo, era necessário ter o modem. E o modem tinha o papel de fazer o trabalho de modulação. Principalmente porque os sistemas analógicos estavam passando para o sistema digital. Então era necessário ocorrer essa modulação. O modem recebe dados digitais, converte-os para a forma analógica para a transmissão sobre um meio, como por exemplo a linha telefônica. Então o modem, por esse motivo, se ele fazia uso, a nossa rede telefônica antigamente era inteiramente analógica. O que seria esse analógico? Eu falando, minha voz sendo transformada em pulsos elétricos, ocupando aquela rede como toda, e aí do outro lado, você na caixa de som, seu aparelhinho, o telefone do outro lado, através da parte de som, você receberia o pulso elétrico e transformaria de novo ali, no caso, em som. Então isso é a utilização do analógico. Então as redes telefônicas utilizavam essa transformação analógica. Com a chegada da internet utilizando essas mesmas redes, o modem, o computador, trabalha com pacotes, ou seja, digital. E ele, para se fazer a transição dos dados pela mesma rede, a rede telefônica, era obrigado que o dado digital fosse transformado em analógico para andar, para percorrer aquele canal. Quando chegasse do outro lado, lá naquele outro computador, servidor, seja onde for, quando chegasse do outro lado, houvesse a conversão do analógico para o digital. Ou seja, ele ia fazer a demodulação. Ele passaria essa demodulação. Porque a modulação transforma de digital para analógico e demodulação de analógico para digital. Então é por esse motivo que a maioria das redes telefônicas hoje em dia, elas estão passando, pouquíssimas hoje ainda utilizam analógico, mas estão passando tudo para o uso somente digital. E por esse motivo, se tudo está sendo digital, até mesmo chamadas telefônicas, o aparelho, o tal modem, deixa de ter aquele mesma função, aquele mesmo uso, aquela necessidade de uso dele, já que tudo é digital e a transformação dele de digital para analógico não se faz necessário. Então, por esse motivo, duas coisas aconteceram. O modem, o aparelho modem na sua casa deixou de ser obrigatório. Vocês percebem que foi instalado um access point, mas o modem, antigamente você tinha que ter, para ter uma rede Wi-Fi, você tinha que ter o modem e o access point, os dois aparelhos. Agora somente um. Não é preciso ser o modem, porque toda a rede já está digital. Toda a rede já está de modo digital, então não faz necessário o uso do modem. Mas, Hildo, e se por acaso em algum momento a gente tiver que fazer alguma transmissão e utilizar de algum modo um sinal analógico? Aí eu vou falar mais adiante que existe sim, dentro do próprio roteador, dentro do access point, a função de modem nela. Ainda existe, mas para esses casos. Mas o aparelho, o modem, ele deixou de ser usado justamente por isso. E aí tem outro ponto, que por esse motivo aí, de deixar de utilizar o modem e toda a rede telefônica passar a ser digital, mudou também uma coisa. Vocês não devem até recordar disso, faz um bom tempo, mas antigamente quem fosse utilizar a internet, nos primeiros modems, quem fosse utilizar, se você fosse utilizar a internet, não era possível fazer ligações. Se você tivesse que fazer uma ligação, você tinha que desligar a sua internet, ou seja, desconectar, desligar o seu modem. Por quê? Porque quando você está falando no telefone, isso antigamente, quando você está falando no telefone, está falando analógico. Quando você usa a internet, digital. E só poderia ser utilizada uma das duas. Era um único canal, um único caminho. Era um dos dois que você podia utilizar na sua casa. Só que com a passagem da rede telefônica para o modo digital, isso deixou
de ser necessário, ou seja, a gente não precisa mais, você quer utilizar o telefone, pode utilizar o telefone, pode utilizar a internet ao mesmo tempo. Ainda mais hoje em dia, que a gente nem precisa mais da rede telefônica, porque não precisa mais nem do aparelho telefônico, porque a conexão para a utilização das redes de internet já se faz conexão direta mesmo, lá dos postes na sua casa, através de alguns aparelhos, até mesmo fibra óptica. Como é que é o esquema do modem? O esquema do modem funciona da seguinte forma: seu computador está ali, modo digital, transmite o sinal digital, o aparelhinho ali no meio, o modem, recebe isso e transforma de modo analógico. Do mesmo modo, quando ele recebe da rua, da internet da rua, ele vai estar recebendo o sinal analógico e ele deverá fazer esse repasse. Isso já causava um atraso natural nessas redes. Tá aí o antigo modem, um modem externo ligado a um computador via RS-232, essa conexão RS-232. Ela bem aqui, gente. Hildo, eu nunca vou utilizar essa conexão. Calma, se vocês for trabalhar com rede, ainda existe uma conexão, esse cabo, o RS-232, essa conexão ainda é utilizada ainda para configuração ainda de aparelhos. Mas, antigamente, essa conexão era a conexão natural do seu modem, utilizando aquele cabo que é o do telefone de casa, que é o RJ11. O cabo de internet, o conector de cabo de internet funciona no RJ45. O RJ11 é o antigo, aquele bem fininho, aquele cabo de telefone fixo de casa. Então, eu tenho ali o meu computador, eu sou obrigado a ter um modem para fazer isso antigamente, tá, gente? Fazer essa transição do meu digital, que está sendo enviado do meu computador, utilizando o meio, no caso os ports. Do outro lado, meu coleguinha, que eu estou mandando uma mensagem para ele, tem que ter um modem, porque ele vai receber analógico, porque o meu modem transformou de digital para analógico, e ele converte isso para digital, e assim aí eu consigo me comunicar com esse meu colega. Toda essa transição aí de digital para analógico. O modem recebe o sinal de um computador, no caso digital terminal equipamento, esse DTE. O sinal digital é usado para modular um sinal em uma portadora analógica, e o sinal analógico viaja pela linha. O sinal analógico é detectado pelo outro modem, no outro lado, que assim ele decodifica e acaba fazendo a transformação novamente, essa demodulação, para o sinal digital, e aí acontece a conversa. Entenda a diferença entre um modem e um roteador. Ah, Rido, lá em casa foi um roteador. Será que é um roteador mesmo? Será que era um modem? Vocês já devem ter ouvido a expressão modem roteado, access point com roteador. Vocês já devem ter visto esses nomes, essas mesclas, principalmente quando você vai comprar um access point, aí tem ali, ele tem a função de roteador, ele tem a função de modem. Aí a gente fica confuso, o que é isso? Mas para entendimento, o modem já está definido o que ele é. E o roteador? O roteador cria as melhores rotas para os seus pacotes serem enviados. Os modems são aparelhos que conectam o seu computador à rede da sua operadora de internet. Antigamente, a maioria das conexões no Brasil utilizavam a rede de telefonia fixa e computadores de mesa desktop. Então, antigamente tinha isso, você tinha que utilizar a sua linha telefônica e nessa linha telefônica você tinha que fazer ali a conjunção do seu modem para o seu computador. O modem era o equipamento no qual entrava o cabo de telefone e proporcionava uma saída para conectar um cabo Ethernet, tipo o cabo utilizado para conectar computadores à internet. O modem é responsável por modular as informações enviadas pelo computador para que a pessoa essa mensagem possa ser enviada ali pela linha telefônica. Da mesma forma, é responsável por demodular as informações, atuando como modulador e demodulador. Por isso, as operadoras que trabalham com rede de internet ADSL, a antiga banda larga, costumavam dar descontos na internet para clientes que já possuíam o telefone fixo na mesma operadora, pois basta instalar o modem uma vez que a linha já tinha ali na residência. Não precisava fazer a instalação de um telefone. E o roteador? O roteador é um equipamento que faz
a ponte entre o modem e seus equipamentos de fio. Então, neste caso aqui, a demodulação aqui acontece, isso no modo antigo, tá, gente? E você tem ali o roteador que recebia o sinal já modulado para o modo digital do modem e fazia a transição para os computadores na sua casa. Ele recebe o sinal de internet modem via cabo Ethernet e distribui o sinal de internet via Wi-Fi. Também permite que os equipamentos da mesma rede Wi-Fi comuniquem entre si. E aí é que é o interessante, a função de rotear. Então, peraí, Hildo, esse rotear aí, ele está roteando, os antigos roteavam dentro da minha casa, ou seja, os equipamentos, ele encontrava a melhor rota dentro da minha casa. Isso. Porque o roteador não necessariamente ele era pensado só para uma casa, mas até mesmo para grandes redes, para grandes empresas. Vai conectar vários computadores ali. Embora alguns usem esse roteador, as duas palavras como sinônimos, não se trata da mesma coisa, modem e roteador. O modem traz o serviço de internet para dentro de casa e o roteador compartilha o sinal de internet com dispositivos em sua rede Wi-Fi e cabo internet. Então é por isso que muitas vezes a gente vê que eu tenho modem, o nome modem, roteador e access point ou ponto de acesso. A gente vai comprar um access point e aí ele já vem com tudo isso. Ele já vem com tudo mesclado. Ele já vem com todas as funções. Então eu tenho um access point que tem ali a função de modular quando necessário, essa troca para o sistema analógico e digital. Eu tenho também um criador de rotas, que vai criar essas rotas dentro da minha rede interna e vai fazer essa condição, essa conexão ali dentro das minhas redes, dentro da minha rede local. Turminha, chegou a hora de nosso intervalo, nossos 3 minutinhos e daqui a pouco a gente retorna.